Nós vamos começar diferente hoje, tá? Como nós estamos trabalhando com o aspecto do autoconhecimento e todas as doenças espirituais têm muito a ver com isso, está totalmente ligado ao nosso autoconhecimento, ou seja, nosso ser. Aí eu pedi então para a Ana Lídia começar conosco hoje, como ela é psicóloga, para explicar um pouquinho, né, esse tema, que é essa parte psicológica nossa, né? Então ela vai dar uma explanação rápida, porque é um tema muito abrangente, e para que a gente possa entender toda essa dimensão espiritual, mental da nossa mente, né, da nossa psicologia, do nosso psicólogo, né, nossa mente, e também agregar isso ao espiritual, eles estão muito interligados, né? Então a gente vai fazer esse tema aí hoje. Bom, o pessoal vai chegando aí, porque senão a gente perde tempo, né? Vamos ficar de pé para a nossa oração nisso. Ela então vai estar falando e eu vou estar mostrando aqui. Tudo que ela vai falar está aí na folhinha, tá? Mas tem um PowerPoint aqui. Boa noite. Vou agradecer o Marcos pelo convite, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre o inconsciente psíquico, que está muito ligado ao tema que a gente, né, conversou, que o Marcos trouxe para a gente, né, que a gente refletiu no nosso último encontro. Então, como essa caminhada é uma caminhada na nossa fé, na nossa espiritualidade, para que a gente possa buscar aí nossa santificação, é importante a gente também ter esse olhar para o autoconhecimento, né? O quanto isso também colabora com a nossa caminhada, né? A gente entender o que a gente tem de potencial e o que a gente também tem de dificuldades que a gente precisa olhar, cuidar e procurar mudança e transformação. E quando a gente fala na questão do inconsciente, eu vou falar para vocês a partir de Freud, né? Então, ele vai falar para a gente, bom, antes da gente começar, acho que tem um ponto importante que eu coloquei aqui e gostaria de mencionar para vocês. Quando a gente pensa em psicologia e espiritualidade, são duas áreas distintas, mas que se conversam e que acabam se dialogando, porque a gente tem como objetivo o ser humano. Então, ambas olham para o ser humano, mas a partir de uma perspectiva diferente. Mas quando a gente para pensar que o ser humano tem essa dimensão psicossocial e também espiritual, então a gente está olhando aí para o mesmo fenômeno. Então a psicologia ela vai estudar o fenômeno da mente e a espiritualidade, a relação com Deus e o sentido da vida. Então uma não vai substituir a outra. Pode passar, né? Então, o que é o inconsciente, né? O inconsciente, quando a gente pensa na instância da nossa mente, nós vamos ter o que é consciente e o que é inconsciente. Então, a parte consciente é como se fosse a pontinha do iceberg, né? E a parte inconsciente, que a gente não consegue ver, é aquela parte maior que está dentro do mar. Então, a parte consciente é aquela parte que a gente tem conhecimento, que a gente sabe a nosso respeito, né? Já quando a gente pensa no inconsciente, é uma parte muito maior e que a gente muitas vezes não conhece, né? Fica ali mais escondida. Então, é onde vão estar as emoções, os desejos, os conflitos, né? Muitas vezes antigos, então muitas vezes a gente carrega questões que vêm desde a infância, né, que se faz ainda presente e que influencia a maneira como a gente percebe a vida, como a gente vive, como a gente se relaciona. Então é como se fosse uma mochila que a gente vai carregando junto com a gente ao longo da nossa caminhada pela vida, mas que tem coisas que a gente sabe que está na mochila e tem coisas que a gente não sabe, mas que de alguma forma está regendo a nossa vida. Vai pra frente? Pode. Tô de costa. Então, Freud, ele é o pai da psicanálise, então foi ele que pensou, né, nas três instâncias da nossa mente, e parte do que a gente faz, né, do que a gente sente, do que a gente vivencia, né, todos esses processos, muitas vezes a gente não se dá conta, né, de que a gente não tem esse controle, né, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que eu agi desse jeito, né? Então, quando a gente pensa em inconsciente, eu gosto de usar aquela questão, né? Nossa, mas por que eu fiz isso? Nossa, parece que nem sou eu, né? Que estranho. Nossa, por que eu reagi dessa maneira com essa pessoa ou diante dessa situação?
Então, às vezes a gente se questiona, né? Por que eu agi dessa maneira? Então, quando a gente pensa no inconsciente, tem a ver com esses processos que a gente muitas vezes não conhece. Quais são as instâncias, então, que Freud entendeu aí do nosso psiquismo? O id, como uma instância que está ligada aos desejos, os impulsos e uma busca de prazer imediato. Então, é aquela parte assim, eu quero porque eu quero, eu desejo e vou fazer isso acontecer. Então, é algo muito impulsivo e também primitivo. Então, por exemplo, estou diante aí de uma padaria, tem lá um balcão, né, com várias sobremesas e eu vou querer todas as sobremesas que tem ali, né? Então, num impulso, num desejo aí de comer os doces, eu vou, né, buscando vários doces. O ego, ele vai funcionar como uma estrutura que vai mediar, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai mediar entre o desejo e a realidade. Então, peraí, eu desejo, né, pegar de repente aqui 5 doces, mas qual é a realidade, né? Eu tenho condições de pagar por isso, né? O meu acompanhamento nutricional aí, o que né, tá me dizendo que eu preciso maneirar nos doces? Eu sou uma pessoa que quero me cuidar, que quero ser saudável, então essa carga glicêmica não é bem-vinda. Então, decide por um equilíbrio. Então, eu vou comer um docinho. Já o superego é a consciência moral. Então, ela é formada pela educação, pela cultura e pela fé. Então, é onde moram os nossos valores, as nossas questões morais. Então, é tudo aquilo que nos foi ensinado, seja pela nossa família ou que a gente também entende aí como a sociedade, né? As regras, os valores, a legislação. Uma comparação simples, né? Então, se a gente pensar no id, é como se fosse o acelerador, o superego é o freio e o ego o motorista, né? Então, quando a gente pensa nessa estrutura da nossa mente, é exatamente isso. Um quer agir por impulso, o outro quer nos conter totalmente, e o ego ele vai buscar esse equilíbrio entre o meu desejo e a realidade. E um outro conceito que eu achei importante também compartilhar com vocês é do inconsciente coletivo. Então, antes eu estava falando com vocês do inconsciente psíquico a partir da individualidade. Então, da história de cada um, da personalidade, do funcionamento, algo individual. Então, todos nós vamos ter essas 3 instâncias. Mas quando a gente pensa no inconsciente coletivo, Jung, ele era um seguidor, ele né, atuava junto com Freud e depois eles se separam e ele vai desenvolver essa teoria. E o que ele coloca para a gente? Que além do inconsciente pessoal, existe um inconsciente que é coletivo, que faz parte da humanidade. Então, é uma herança psicológica comum a todos nós e que isso vem passando de geração em geração. Então, isso está muito ligado à nossa humanidade. E isso vai se manifestar através de sonhos, né, mitos, símbolos, através da arte, da religião. Então, às vezes a gente para pensar e fala, nossa, desde quando que isso está acontecendo? Né? Não é um conceito, algo que a gente está vivenciando agora, pós-modernidade. Mas é uma coisa que se a gente olha na história, já existe há muito tempo. Então, os modelos universais da experiência humana, né, que são padrões simbólicos que vão se repetir em histórias, sonhos e religiões de diferentes povos e que expressam as experiências humanas fundamentais. Então, alguns exemplos de arquétipos. O herói, né, a coragem de enfrentar desafios e superar provações. Se a gente pensar do ponto de vista religioso, a gente pode pensar em Davi. O sábio, a busca por conhecimento e orientação. Podemos pensar em Salomão. A grande mãe vai trazer esse representativo de cuidado, de acolhimento e de proteção à vida. E a gente pode pensar em Maria, né? Que cuida, que acolhe. Temos também a sombra, que é aquilo que a gente esconde ou que rejeitamos em nós mesmos, né? Como já diz a questão da sombra, é aquele lado que a gente tem, a gente sabe que está ali, mas a gente não gosta muito daquele lado. E muitas vezes a gente tenta, né, esconder. E a questão da persona, que é a máscara social, né, é a imagem que a gente mostra para o outro.
Então, muitas vezes, se mostrar inteiro, né, com a nossa vulnerabilidade, não é fácil, né? Então, acaba usando de uma máscara, né, para poder se colocar aí diante da sociedade. Só volta um pouquinho, Marcos. Um ponto importante que quando eu trouxe aqui alguns exemplos, né, com relação à parte religiosa, vale lembrar que os personagens bíblicos, eles não são arquétipos, né? Então, Jung não coloca eles nesse lugar, mas eles vão despertar, né, essas características que estão presentes nos arquétipos. E pensando na psicologia e na fé, então a psicologia ela vai nos ajudar a entender como a nossa mente funciona, né, os seus mecanismos, os conflitos internos e o conflito que a gente acaba de alguma forma tendo com as outras pessoas e com as situações da vida. E a fé ela vai orientar a nossa vida a Deus, né, buscando sentido e propósito, buscando um sentido para a nossa existência. Elas não competem entre si, então a ideia é olhar, né, para o ser humano a partir aí de perspectivas diferentes. E a ideia é que o autoconhecimento ele pode nos ajudar nessa busca, né, do desenvolvimento da nossa fé, da nossa espiritualidade e nessa, né, caminhada de santificação, que é muito do que o Marcos tem colocado para a gente, né? Acho que quem esteve presente naquele dia que a gente respondeu o questionário, né, sobre os temperamentos, como isso ajuda a gente a entender como a gente funciona, quais são as nossas qualidades, quais são os pontos que a gente tem que ter de atenção. Então, o autoconhecimento pode nos ajudar nessa caminhada. É isso. Quer terminar com isso aqui? Ficou bonito? Pode, vamos lá. Qual que é a parte de mim? Deus ainda deseja iluminar, curar e transformar. O autoconhecimento nos torna mais livres para amar, servir e responder ao chamado de Deus. Bacana, parabéns. Uma salva de palmas para a nossa amiga. Que lindo. Muito bonito.